Eu ouvi até de um dos grandes shoppings aí que a Biscoiteira nunca ia estar lá. Hoje a gente tem 2 lojas nesse shopping. Esse digital não é só o online, é a forma de pensar. Sucesso no curto prazo só no Instagram. A vida não é o Reels com a música de fundo. Não é. As pessoas não quebram porque elas vendem, as pessoas quebram porque elas não têm caixa. Eu já quebrei um, sendo influenciadora. Bom, também já quebrei 2, então assim, não sou influenciador, então tá Então tudo tá, certo. pronto. Como transformar a presença digital do seu negócio em vendas reais e previsíveis? Esse é o Bora Falar de Negócio, o videocast da Claro Empresas, em parceria com o UOL. Eu sou a Mica Rocha e aqui a gente fala sobre os desafios e aprendizados de empreender e como a tecnologia pode ser uma aliada real para fazer o seu negócio crescer. No episódio de hoje, a minha conversa é sobre Omnichannel. Nome complicado, né? Mas calma. Se você nunca ouviu falar, pensa assim. Omnichannel é quando todos os seus canais de venda do online à loja física trabalham juntos para gerar resultado, tipo um capricorniano. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o Raul Matos, empreendedor à frente da Biscoité, um grande exemplo de como presença digital e experiência física podem andar juntas. Seja bem-vindo, Raul. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Um Obrigado pelo super convite. empreendedor. Porque Biscoité é uma das empresas que Raul já fundou, gente. Aqui É a minha história é quinta longa. empresa, Sua Biscoiteira. quinta empresa. Então, antes de eu começar sobre a Biscoité, me conta de onde que nasceu sua veia empreendedora? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, literalmente vendendo pãozinho na rua. E com 17, por uma empresa que eu trabalhava e que faliu, eu virei sócio do negócio. E aí eu comecei a empreender sem saber o que era empreender, mas já me virando para fazer o negócio crescer. A gente conseguiu escalar essa empresa, criar um negócio que cresceu no Brasil inteiro. E aí eu acabei entendendo que o meu maior propósito de vida e o que eu adoro fazer é empreender. Então eu já tive vários negócios, já vendi uns, já quebrei outros. Como um bom empreendedor? Um bom empreendedor, assim, não tem jeito. Eu acho que a gente precisa gostar do processo, porque também empreender não tem fim. A gente começa, mas nunca sabe quando vai acabar e se te der tudo certo, nunca acaba. Exatamente. E a Biscoité, como é que foi essa história? Como é que nasceu? A Biscoito nasce um pouco da minha história. Eu já tenho 23 anos no mercado de biscoitos, né? Comecei como promotor de vendas lá atrás. Você não é taurino não, né, Raul? Não. Qual é Eu seu sou signo? libriano. Ah, muito bem. E eu comecei nesse mercado há muito tempo atrás. E antes da Biscoito eu tinha uma empresa, a gente era a maior fábrica de cookies do Brasil e fazia para muitas marcas. Tá. E fazia o planejamento dessas marcas também. E eu viajava o mundo todo. Literalmente meu mundo era de biscoito. Tá. E quando a gente viajava e via o que estava acontecendo lá fora, a gente via que biscoitos e chocolates eram muito presenteáveis. Uhum. Mas que no Brasil, por algum motivo, não eram. Eu tentei convencer vários empresários do setor a entrar nesse negócio e todo mundo dizia: isso é uma loucura, ninguém vai comprar biscoito para presente, porque biscoito é um negócio barato, porque biscoito é uma coisa... No Brasil tinha quase que um certo preconceito, porque apesar do Brasil ser um dos maiores mercados de biscoito do mundo, era um dos mercados mais básicos. Então as pessoas consumiam biscoito muito barato aqui. Uhum. E eu falava, cara, mas o brasileiro quer isso, a gente ia ofertar uma coisa legal. Bom, não consegui convencer ninguém, mas eu estava convencido e aí resolvi empreender de novo. E aí montar a Biscoité, junto com a Carol, minha esposa e minha sócia, que é quem é a alma criativa por trás da Biscoité. A gente começou num quiosquezinho muito pequenininho. Depois de um ano tentando... Eu brinco que eu tentava convencer o shopping de me dar o direito de pagar o aluguel, porque eles não Eles queriam... nem queriam a Biscoité lá? Não entendiam o projeto. Não Falavam, não tem como, ninguém vai comprar, essa conta não vai fechar. E eu ouvi até de um dos grandes shoppings aí que a Biscoiteira nunca ia estar lá. Hoje a gente tem 2 lojas nesse shopping. Então... Não acho que quando alguém fala isso pra gente, a gente fica com mais vontade de provar? Porque sabe que eu escutei isso também da Misha? Eu acho que a gente... E aí eu depois fazer uma reflexão, eu acho que isso vem muito da minha mãe, da minha história passada. Por algum motivo, algo que desmotiva as pessoas nos motiva. E eu não sei explicar o quê, mas quando alguém fala isso não vai dar certo, isso não dá, eu falo, poxa, vamos ver se não dá. Também não sou teimoso, tem coisa que realmente não dá, mas eu acho que no fundo o empreendedor tem um pouco desse negócio de fazer algo que ninguém está vendo. E isso é o que nos diferencia. E eu não acho que a gente... tenha habilidades diferentes. Eu acho que a persistência, a resiliência, cada não está mais próximo de um sim. Todas essas pequenas coisas que são fáceis de falar, mas dificílimas de fazer, fazem com que a gente esteja lá no jogo, mesmo muitas vezes não tendo sucesso.
E mesmo com muita gente falando que não acredita. E mesmo muita gente não Isso, para mim, é o ponto de nós empreendedores, né? É você ter essa resiliência de muitas vezes escutar opiniões contrárias à sua, mas, obviamente, como você falou, não sendo um doido, acreditando um pouco de dado, um pouco de intuição, e entendendo que você tem que ir, mesmo com pessoas sendo contra, e fazendo acontecer, né? Acho que isso é... Porque eu acho que, no fundo, empreender é você correr atrás de algo que você está vendo, mas que a maioria das pessoas não está vendo ainda. E aí você precisa de mais do que crença, você precisa quase que, sabe, uma crença incondicional, você precisa de fé. Você fala, não, eu tô vendo, e todo mundo está dizendo, você é louco, isso não vai funcionar, ninguém vai pagar, você não vai conseguir. E você fala, não, eu vou, e aí você vai tendo pequenos milestones, ou pequenos pontos na sua jornada que vai validando essa tua ideia, até que você consiga, de verdade, colocar um negócio e ele comece a escalar. Falando em escalar, a Biscoitê teve uma virada. Eu sei porque eu conheço vocês desde o começo, admiro muito o negócio, acho lindo, né? Além do biscoito ser gostoso, é tudo muito lúdico, assim, então é uma ideia realmente diferente. Ter presença digital é uma coisa, mas realmente faturar no digital é diferente. Como é que foi essa virada da Biscoitê? Essa virada começou com uma virada de chave na minha vida. Quando eu entendi que a gente precisava ser uma empresa digital, isso há muitos anos atrás, quando a gente começou, eu vi que eu precisava ser digital. Não adiantava eu tentar fazer o time virar digital e vamos fazer, se eu não pensasse assim, se eu não criasse assim. E digital não é o canal, né? Não é teu site, ou não é... Como é que você pensa e lança produto muito rápido? Como é que você pensa, contrata e coloca o processo muito rápido? Se digital não é só o online, é a forma de pensar. Então eu fui fazer uma pós-graduação fora, fui estudar aqui, fui assim, literalmente me debrucei para falar, o que é? E esse é o grande futuro, que é como você consegue criar um negócio que tem essa presença digital, mas que tem a experiência do offline. Então como é que você junta esses dois mundos, porque um não vive sem o outro. Não. A gente até falou na Biscoitê muito que o que não muda nas próximas décadas? Que pessoas precisam de pessoas para serem felizes. Perfeito. E então o online pode ajudar a gente a se aproximar, pode afastar, mas as pessoas vão precisar de outras para serem felizes. E a Biscoitê é um pouco desse mood, sabe? De como a gente faz o outro ser feliz. Raul, quando você fala sobre o digital, e que você estudou muito isso, a gente vê muitos influenciadores sendo empreendedores ou querendo lançar grandes marcas com uma audiência consolidada, com uma comunidade, com números, engajamento, e não tem o faturamento, não tem o crescimento, né, de um empreendedor da empresa. O que acontece com esses negócios? Eu posso te contar que eu já quebrei um, sendo influenciadora. Bom, também já quebrei 2, então assim, não sou influenciadora, então tá tudo certo. Pronto, tá tudo certo. Empreender é isso, gente. Eu acho que assim, as pessoas confundem audiência com entrega de valor para as pessoas. Perfeito. Se você tem audiência e você consegue entregar valor, você tem sucesso. Se você tem audiência e você não consegue entregar valor, você nunca vai ter sucesso. Você pode ter muitas pessoas, as pessoas podem te admirar pelo que você faz, mas se você lança um produto que não resolve um problema, uma dor, ou que de verdade agrega um valor, não tem um business, entendeu? Tem só uma vontade de fazer, e aí vai ser o que a gente chama de voo de galinha, né? Até vai, porque vender no começo é muito fácil. Eu falo isso direto. O difícil é você manter as vendas e crescer ano após ano, entendeu? Quando alguém fala, fulano fez um lançamento e o lançamento foi estratosférico. Eu falo, olha, se você tem audiência, meio que é sua obrigação fazer um lançamento estratosférico, porque você já tem o mais difícil, que é aquela audiência consolidada, né? Naquele momento. Mas dali para você continuar, né, sendo referência na vida do cliente lembrar de você todos os dias, é uma outra história completamente diferente. Mas aí tem uma coisa muito simples e que as pessoas esquecem, né? E eu também olho muita empresa que a gente investe em outros negócios e tal. Isso aí, quando a pessoa fala, eu vendi tanto no primeiro mês, eu falo, cara, isso não importa, porque vender muito é fácil. Agora, quando a pessoa compra o seu produto, ela de verdade vê valor, ela volta. E aí ela volta a comprar. Então o que a gente olha muito quantos clientes que estão voltando ao teu negócio, que compraram um produto e que de verdade indicaram e voltaram. Para mim essa métrica é muito mais importante do que quanto você vendeu. Porque essa me indica que cada cliente novo, eu tenho como a gente fala na Biscoitê, um Biscoitê Lover, que é um advogado da marca, alguém que vai lá e que dá de presente, que adora. E vender muito é só uma métrica que pode depois levar você inclusive à falência. Porque as pessoas esquecem que quando você empreende,
tem um negócio chamado fluxo de caixa, você precisa olhar o teu caixa. Ele é bem importante essa parte, tá, gente? Presta atenção. Porque as pessoas não quebram porque elas vendem, as pessoas quebram porque elas não têm caixa. Exatamente. E caixa é ter dinheiro no final, então vender muito precisa de muito dinheiro para fazer. Se você faz isso muito rápido, você quebra, tendo um ótimo negócio. Então eu cansei de ver empresa que quebrou tendo um ótimo modelo de negócio, porque não soube gerir caixa. E aí entra um negócio, às vezes você é muito bom em ter audiência, mas você não sabe isso. Se você não traz alguém para te ajudar, dificilmente você consegue aprender tão rápido para estar no estágio que a tua empresa precisaria estar. Exato. Você se lembra de alguma mudança drástica que vocês fizeram no digital? Olha, eu mexi nessa chave aqui e eu comecei a vender muito mais. Eu sei que o digital é uma orquestra de coisas, né? Mas se você se lembra de um case assim que foi emblemático para vocês. Teve. Quando a gente começou, a gente queria vender no digital e a gente achava que as plataformas do site, do e-commerce, era por onde a gente ia vender. E a gente começou a ver que para o nosso tipo de produto que é presente, que as pessoas querem escrever um bilhetinho, querem receber no Natal, querem receber na Páscoa, tem um ponto que é tão ou mais importante do que a plataforma, que é a entrega. Então eu precisava entregar no Brasil inteiro em 2 horas, porque você quer levar um presente para tua mãe e para o teu pai e você não quer esperar 10 dias. Claro. Então, quando a gente conectou nossas mais de 80 lojas do Brasil, com as nossas plataformas digitais, a gente criou o que você falou no começo, o Omnichannel, que no final é vender do jeito que o cliente quiser, aonde ele quiser, entregar onde ele quiser, do jeito que ele quiser. O cliente é que decide, não é a marca que decide. Eu quero vender por aqui, eu quero vender pela loja. Cara, eu preciso encantar o cliente, deixar a venda acontecer aonde o cliente estiver mais confortável, sem essa briga de on e off, de canal, de marketplace. Cara, deixa o cliente decidir. Por que a gente tem que decidir por ele? Afinal, é tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. Então essa mudança ajudou a gente muito a vender muito mais e muito mais rápido, que é fazer entrega muito rápido, usando as lojas como um ponto de entrega para os nossos... Então você diria que o Omnichannel, ele realmente foi uma virada grande na Biscoiteira? Total. Eu diria que dificilmente você vai ter um e-commerce grande sem ter um Omnichannel. É tudo sobre o cliente, né? E tudo começa pela conexão. Quando os canais estão bem conectados, o resultado aparece. E é exatamente aí que uma aliada como a Claro Empresas faz a diferença, né? Oferecendo conectividade de verdade com banda larga, Wi-Fi, 5G, além de construtor de site, ERP e nuvem num só lugar. Essa integração facilita muito o dia a dia de quem empreende. Raul, a gente fala muito sobre o físico e digital, o Omnichannel, né? Esses 2 polos que não podem deixar de existir juntos, mas existe um ponto aí, como empreendedora, que eu quero te perguntar: as equipes. Porque para Biscoiter, independe de onde o cliente for comprar, se é no físico ou no digital. Mas para as equipes que trabalham em cada canal, não é a mesma coisa. Como você gerencia? Esse é um grande problema e que a gente teve que fazer uma virada-chave importante para minimizar ou acabar com isso. Porque antes a gente tinha as metas das lojas e aí o digital. E eles meio que não se complementavam, quase que se competiam um com o outro. Exato. E a gente começou a integrar isso também dentro da loja. E mostrar para as lojas, para os meus franqueados ou para as lojas próprias, que se eles executassem o canal digital bem feito, a venda deles aumentaria 40%. E essa venda começou a entrar na venda da loja. Então, com isso, a gente alinhou e falou: gente, não importa se esse pedido vem do e-commerce, vem do WhatsApp, onde a gente tem uma venda muito grande, ou vem dos nossos canais, que a gente também tem B2B e outros canais. O que importa é que saiu daqui, ou se você encantou esse cliente, ele se converteu em outro canal, a loja está ganhando também. Então, demorei para fazer essa virada de chave, mas quando a gente fez, a gente começou a integrar e eu brinquei que a nossa área que chama Biscoitech, que é a nossa área de tecnologia, virou a área mais desejada, porque as lojas hoje ficam brigando para que isso funcione, porque ajuda na meta deles. Porque então, sabe que ajuda. Para acabar com esse... Mas eu acho que depende da gente, né? Para acabar com essa briga, a gente vai colocar tudo no falar: gente, quem decide é o cliente, não somos nós. Então vamos alinhar e entregar para ele, e aí também ajustar a remuneração e variável para que o time fique Isso é muito motivado. importante, né? Entender também que os canais podem se beneficiar. Entender que, assim, se ele não gosta, o problema pode estar em nós como empreendedores. Qual é o incentivo que a gente colocou? Qual é o jeito que a gente olha? Qual é o foco? Então, quando ele entende que essa empresa vai ter isso, normalmente os colaboradores aderem, mas tem que ter essa clareza e não ficar com essa briga também, às vezes, interna, né? E na sua opinião, vou fazer uma pergunta: logística, gente ou tecnologia? O que é mais difícil de gerir? Cri. Eu não tenho dúvida. Tecnologia acho que é mais fácil. Gente,
E não é gerir porque a gente também está mudando isso, é como a gente inspira as pessoas. Porque a gente acha que se as pessoas estiverem inspiradas para fazer aquilo que a gente quer, elas vão conseguir gerenciar logística e tecnologia. Exato. Mas se as pessoas não tiverem, você não adianta ter tecnologia sem as pessoas. Mesmo em um mundo completamente dominado por IA, que eu particularmente acredito que nos próximos 3 a 5 anos vai mudar completamente, as pessoas vão continuar sendo muito importantes. Exatamente. As pessoas que estiverem inspiradas e puderem fazer essa transformação. Quem não fizer, está completamente fora do jogo. Vai ficar para trás. O nosso papel como líder é tentar inspirar as pessoas para fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para a empresa e para elas. Então... E muitas vezes um bom líder ele também pode levar em consideração, né, o feedback dos colaboradores, dos franqueados no seu caso, e até melhorar alguns processos, porque pela sugestão feita, né, por essa equipe, porque as pessoas estão vivendo o dia a dia da Biscoitê, né, querendo ou não. Eu falo assim, o sistema de franquia é um sistema que eu acho que é muito mal usado no Brasil, porque é um sistema incrível, só por você ter uma rede de dezenas de pessoas maravilhosas que trabalham junto com você. Se você partir do pressuposto que você sabe tudo, tem que ensinar elas têm que seguir como se fossem pessoas que não pensam ou que não sabem, você vai ter um problema. Agora, se você falar, legal, como é que a gente pode melhorar? Da Biscoitê, boa parte das nossas excelências de atendimento vieram dos franqueados. Que incrível. Eles é que começaram a criar processos, jeitos de atender, e a gente falou, legal isso aqui, vamos copiar. Legal isso aqui, vamos... Eu sempre falo, tudo que serve para e é bem feito, vamos espalhar isso para a rede, mas vamos deixar o franqueado fazer isso. Eles ficam super felizes de contribuir e falarem, legal, estou num lugar onde eu sou ouvido, onde eu consigo... Eu faço parte, né? Eu faço parte. Isso é muito... Eu sou ser humano, né? Exatamente. Raul, para quem está nos assistindo, querendo expandir seus negócios, eu acho que paira uma dúvida às vezes de qual é o momento que eu posso expandir o meu negócio. Tem algum indicador que eu olho para falar, opa, eu tenho esse espaço para expandir? Eu sempre olho 3, basicamente, né? Quando a gente fala de varejo, se aquela unidade, se aquela loja, se aquele quiosquezinho, se aquela pequena loja, se você tirar os outros custos que você tem para que ela rode, se ela para de pé. Se esse negócio funciona, você pode escalar, pode entrar para franquia, pode fazer o que você quiser. Se esse negócio não para de pé porque não tem faturamento, ou porque tem custo alto, ou porque não tem margem, você não deveria escalar, porque dificilmente você vai conseguir virar isso ao longo da jornada. O segundo é tamanho de mercado. Eu vejo muitas empresas querendo crescer num mercado desse tamanho. Não vai, porque transformar o mercado ou mudar hábitos de consumo levam anos. Você pode ter um caminhão de dinheiro que você não muda hábito de consumo, precisa de muito tempo. E o outro quais são as empresas que atuam nesse mercado? Tem espaço? Tem alguma dor que realmente não foi resolvida? E você pode falar, poxa, eu vou entrar aqui onde tem grandes marcas, só que eu vou fazer diferente, melhor... ou uma conexão emocional maior. Eu falo muito que as marcas tentam fazer melhor, mais barato, mais rápido, mas no final o que conecta é a parte emocional. Totalmente. O que conecta, ninguém compra um produto da Biscoitê e fala, a fórmula é isso, a ABC, eu tenho a obrigação de ter o melhor produto. Só que quando ele se encanta pela embalagem, pela forma, pelo atendimento, ele vai e compra a Biscoitê. Isso gera uma conexão, né? O jeito que você é visto como cliente, o jeito que você é atendido, o jeito que você é presenteado, né, na hora que você compra, o bom negócio que você sente que você está fazendo. A história que tem por trás daquele produto, as pessoas amam saber como você fez, porque a gente viajou 32 países, foi atrás das melhores formas, as pessoas amam saber isso. Exato. A gente ensina como comer um tipo de biscoito, um stroopwafel em cima da xícara de chá, então a gente tem toda essa questão de harmonizações e tal, que no final não é sobre vender. É sobre contar uma história, é sobre encantar as pessoas e, por consequência, vender. Mas não pode ser um negócio transacional. Esse mundo eu acho que acabou. Perfeito, eu concordo. Como é que a gente mantém uma cultura acesa dentro de uma empresa que escala tão rápido? Eu sentei aqui com você e falei, e aí, Raul, quantas lojas vocês estão? Ele, 80. E eu, como assim? Mas ano passado já era uma coisa... Então, cresceu muito rápido também. Não é só a quantidade de lojas, mas o crescimento foi muito rápido. E a cultura? A gente tinha 40 e poucas pessoas há uns 3, 4 anos, a gente tem 650 pessoas hoje. E o nosso maior desafio é que isso chegue em Manaus, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, com essa mesma cultura. Mas assim, o que a gente entendeu? Que tem que chegar com as bases, com a nossa cultura, que ela é transmitida pelas pessoas, ou seja, os valores das pessoas, mas que a gente tem que deixar as pessoas serem elas mesmas. Sim. Então que em Belém do Pará,
o jeito de vender um produto pode ser um pouco diferente do que em São Paulo, porque as pessoas são diferentes. Quando você coloca tudo dentro de uma caixinha, eu acho que a gente perde a sensibilidade das melhores coisas, que é o Brasil é um continente, Exato. né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, é respeitar as pessoas e trazer as pessoas para o time que tem os nossos valores, porque todo o resto eu consigo treinar. Você não sabe sobre o produto, você não sabe sobre cafeteria, você não sabe gerir a loja, isso tudo eu consigo treinar, mas eu não consigo mudar os valores. Não dá para pegar atalho, as coisas não são fáceis. Tanto é que a gente mudou agora a nossa convenção de franqueados, a gente não chama mais de franqueados biscoitê, a gente chama de empreendedores biscoitê. Eu falei, empreendedor presume que não vai ser fácil, que a gente vai num ciclo assim até chegar lá na frente, que você vai ter que trabalhar muito, que se você quer só o melhor retorno sobre o investimento, deixa o dinheiro no banco. Verdade. Cara, a gente falou, cara, a real, porque é isso que é a vida. A gente vai traçar um plano e vão ter muitas coisas que vão acontecer, mas se a gente estiver alinhado e na primeira dificuldade não ficar apontando o dedo um para o outro e falar como é que a gente resolve, a gente consegue superar. Se não, a gente vai brigar. E é um casamento que tem que estar muito bem alinhado para que a gente tenha sucesso no longo prazo. Sucesso no curto prazo só no Instagram. Ali no post, no feed com o Reels, eu falo, gente, a vida não é o Reels com a música de fundo. Não é. Infelizmente não é isso. Raul, eu acho fantástico essa indústria alimentícia, e eu não empreendo na indústria alimentícia, mas eu sei que muita gente empreende. Quais são os desafios, dicas de ouro que você poderia dar para quem está assistindo? Porque é uma indústria que funciona diferente, né? Sim. Do que, por exemplo, eu vendo brinco, anel, pulseira, coloco na minha loja, né? Eu trabalho por coleção, ela tá lá. Mas quem vende biscoito, comida, primeiro que tem a data de validade, né? Tem Tem que seguir a Anvisa, as regras, Exato. a manipulação de alimentos. Como funciona isso? Isso é super complexo, porque eu preciso garantir que um expresso na biscoitê do Morumbi seja igual a um expresso na biscoitê de Belo Horizonte ou de Minas, e um cookie que você vai comer aqui seja igual. Tá. Então como é que a gente trabalhou nisso? Tirando toda a complexidade da ponta. Então a minha loja, ela tem uma complexidade muito baixa. Tá. Eu trouxe essa complexidade para nossas fábricas e nossas distribuições. Então chega lá quase tudo pronto, Tá. e ali eu tenho pouca complexidade. Por quê? Porque aí o meu time de loja é um time de encantadores que tem uma função, encantar os clientes. Toda a parte operacional a gente tira, mas para isso a gente tem que saber falar muito não. E todos os dias eu falo 350 não para falar um sim, que é tudo que adiciona complexidade, a gente não vai fazer. É um mix, agora querem que coloque uma espuminha de chantilly aqui. Não vai pôr. Porque se eu fizer isso, eu preciso garantir que em todas as minhas unidades eu vou conseguir fazer. Perfeito. E se isso adiciona complexidade, adiciona custo, logo tua capacidade de escala é menor. E quanto ao vencimento, como é que a gente calcula, claro, obviamente com números e dados, mas uma pessoa que está começando agora, como é que ela começa a ter noção do quanto ela precisa produzir versus quantas pessoas vão comprar? Porque o que as pessoas não compram, ela vai jogar fora, ela não vai poder vender. São, eu vou chutar aqui talvez 10, 15 milhões de variáveis para que você tenha esse número. Então a gente não, quando um franqueado entra, ele recebe tudo isso pronto. A gente tem todo o sistema de BI junto com a Biscoitec, onde a gente analisa com o IA e com muita tecnologia todos os dados. E a grande vantagem da Biscoitec é que a gente vai do desenvolvimento do produto, que são mais de 200 lançamentos por ano, a fabricação dos produtos, a logística e a ponta, que são as lojas. Então, por a gente cortar todo esse canal, não ter nenhum intermediário aqui, eu consigo ter uma velocidade de informação muito grande. Então, eu lanço um produto e no mesmo dia eu sei se ele está legal, se ele está caro, se ele está barato, se vai vender mais ou menos. E a gente é que gere isso e entrega para o franqueado todos os dados para ele tomar a decisão. Porque como empreendedor, ele precisa tomar o risco. Claro. Mas eu falo, olha, esse cluster de loja vende de X a X mil panetones. Você pode comprar entre 3 mil e 4 mil. Você decide. Se ele quiser comprar 10 mil, tudo bem. Se ele quiser comprar 2 mil, também tudo bem. A gente não empurra produto. Porque no final, e isso é uma graça da Biscoitê, no final a gente vê que o que vende na loja? O que o franqueado gosta, o que a equipe gosta. E tudo bem. Eu não tenho que vender limonê, que é o nosso item mais vendido do norte ao sul do Brasil. É muito bom, mas se no norte e no nordeste vender uma cadeia e vender o nosso cookie de pistache, tudo bem. As marcas querem impor o que os consumidores precisam comprar. Eu acho que esse é um erro fatal. Hoje, o cliente... Bom, eu empreendo há muitos anos. Hoje eu posso dizer, o cliente está empoderado. Ele pode decidir o que ele quer, ele vai ter na casa dele por causa do
Omnichannel. Antes não, porque o supermercado decidiu o que você ia comprar. Porque se o supermercado não comprasse antes, você não conseguia comprar. Exatamente. Hoje, no e-commerce, no WhatsApp, a gente consegue chegar mesmo que você não tenha loja. Então, na prática, eu acho que o grande segredo é que o consumidor está empoderado e que a gente precisa deixar ele comprar aquilo que ele quiser e não aquilo que a gente quer vender. Adorei, Raul. Obrigada por dividir aqui com a gente um pouco da sua história. Eu adorei essa junção que você faz muito do humano com dados e tecnologia. Acho que isso que faz a Biscoitê ser essa marca tão adorada pelas pessoas, né? Como você falou, que encanta os clientes. Eu sou uma encantada. Eu adoro os seus produtos. E obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Sabe que eu falo sempre muito que num mundo completamente dominado por IA, que vai acontecer, só marcas com alma vão deixar legados. E a gente tenta fazer isso na Biscoitê. Arrasou. E tá fazendo. Obrigado. Eu sou uma consumidora. Não é só de biscoitos que a gente vive, né, gente? De tecnologia também. E, ó, para quem quiser conhecer mais sobre as soluções da Claro Empresas e ver como a tecnologia pode ajudar a impulsionar o seu negócio, é só acessar claro.com.br/empresas. E continua aqui ligado no Bora Falar de Negócio. Siga o canal, ative o sininho aí para você não perder nenhuma novidade. E no próximo episódio tem mais. Até lá.